Graça e paz, irmãos. Amém. E irmãs. Tudo bem com vocês? Vamos estar iniciando aqui mais uma aula. Ficaram aí de feriado, descansaram? Pra dar uma descansadinha? Não Aí deu? mais do que... É que eu falei assim pro Marcos, eu falei assim, às vezes a gente espera um feriadinho, né? Às vezes pra resolver alguma coisa, pra descansar, pra passear ou receber alguém. Falei, vamos deixar, Marcos, o feriado o pessoal aí descansar e depois a gente retorna, né? Que o mês de de maio tem 5 terça-feiras, então dá pra gente compensar, né? E hoje nós vamos estudar sobre Êxodo. Irmãos, a gente tinha feito os slides, mas o pessoal que geralmente está mexendo aqui, só o João para fazer tudo não dá. Mas aí a gente vai lendo a lição, a gente vai comentando. Eu trouxe também eu pesquisei bastante, porque eu não queria ficar só na revistinha, né? Então a gente vai estudar o livro de Êxodo, que significa a saída, né? A gente vai falar bastante, aprender bastante sobre Moisés. E o livro de Êxodo, ele se compõe assim, só para a gente já entrar aqui no clima. A gente vai orar, mas só para vocês entenderem, o livro de Êxodo, ele é dividido, a gente pode falar que ele é dividido em 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 18, vai tratar da libertação do povo lá do Egito. Vocês estão anotando? Então eu vou esperar vocês anotarem. Então do capítulo 1 até o 18 vai falar sobre a libertação, tá bom? Que é a questão de quando Moisés nasce, toda aquela questão dele ficar, né, até ele matar aquele egípcio e ir embora. Deus ali se apresentar a ele, tá bom? Ele voltar para o Egito e libertar o povo. Do capítulo 19 até o capítulo 24, vai falar sobre a aliança, tá? Que é quando Deus faz a aliança com o povo, começa a instruir as leis, também ele dá toda a instrução para construir o tabernáculo. E do capítulo 25 ao capítulo 40, vai falar sobre a construção do tabernáculo. Então, o Êxodo ele é dividido nessas 3 partes, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos orar, né? Pedir para que o mais supremo professor, instrutor, ensinador esteja no nosso meio, que é o Espírito Santo, né? Sem ele, nada podemos fazer, porque é ele que nos dá sabedoria, nos dá entendimento pra gente estar aqui, tá bom? E eu queria que vocês participassem, irmãos. Pode perguntar, pode falar, tá? Todos nós estamos aqui para compartilhar juntos dos ensinamentos, tá bom? Vamos orar então? Senhor poderoso, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para mais uma vez estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos guia, que nos ensina, Senhor, que nos convence, vem estar agora neste momento aqui, Senhor. Pai, de nós mesmos não podemos nada, Senhor. Não podemos nem transmitir alguma coisa, porque é Teu Espírito Santo que nos capacita, Senhor. Então, Pai, vem sobre as nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos orienta, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai. Aquilo que eu não consegui passar em palavras, que Teu Espírito Santo consiga, Senhor, penetrar no coração do meu irmão e da minha irmã. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos aprender de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque temos sede de Ti. Nós estamos aqui, Senhor, porque, ó Pai Celestial, nós temos aprendido, Pai, que nós precisamos nos aprofundar, Senhor. E a Tua palavra é alimento para a nossa alma. Então, em nome de Jesus, nos ajuda e nos dá, Senhor, sabedoria nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, como eu falei, né, da divisão do livro de Êxodo, aí a gente vai para o primeiro
para a lição 2, que está Êxodo, né? Na página 23. Oi. A apostila tá com o Marcos. Ele vai chegar um pouquinho atrasado. Mas aí você pega, né? Acharam aí a página 23? Apresentação. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, cujo significado é saída, tá? Enquanto Gênesis registra em seus últimos capítulos o estabelecimento das tribos de Israel no Egito, a morte de Jacó, a morte de José, o livro de Êxodo descreve a saída do povo hebreu do Egito, mostrando como Deus tirou os filhos de Israel da escravidão, relata a história da redenção pelo sangue e a entrega da lei à comunidade. Então nós vemos, irmãos, que o livro de Gênesis, né, ele vai tratar sobre a criação, ele vai tratar sobre a promessa de Abraão, de como foi estabelecido, né, os 12 patriarcas. Então o livro de Gênesis vai contar a história da criação, da promessa de Abraão, que se estende até nós hoje, e também como que foi, né, a morte de Jacó, a ida de José até o Egito, o porquê José foi até o Egito. Tudo tem um plano, tudo Deus tem um plano. Irmãos, falar em plano, eu vou falar sobre a circuncisão, né? E aí, eu pensando e pesquisando o porquê o menino, ele tinha que ter essa operação no 8º dia. Tem um porquê, que nós vamos aprender. Aí eu falei assim, meu Deus, Deus faz tudo perfeito. É coisas assim que a gente não entende, mas tem um porquê de Deus. Tem um porquê de Deus. E aí, eu estava conversando com uma professora sobre apêndice. Porque os médicos falam que o apêndice, né, tem um intestino. Vou colocar aqui, ó. Tem um intestino aqui. Aí o apêndice é um fiozinho assim, ó, do intestino, de 10 centímetros, como se fosse uma cordinha, um barbante de 10 centímetros, que os médicos falam que ele não serve para nada, a não ser para inflamar e a pessoa tem que operar. E aí eu falei assim, meu Deus, se Deus colocou aquele pedacinho lá de 10 centímetros, alguma coisa tem. Deus não ia colocar um negócio só para inflamar e a pessoa ter que, né, porque é tão sério que se inflamar e ele estourar, né, a pessoa ela tem que fazer uma cirurgia grandiosa, porque estoura fezes e sangue para todo o organismo. Então tem que tirar todos os órgãos, tem que limpar, lavar, depois colocar novamente. Então é uma cirurgia complicada. Muitas pessoas já morreram de apêndice. E eu fiquei, não, meu Deus, tem alguma explicação. Aí eu fui pesquisar. E não é que eu achei a explicação, gente, dessa cirurgia. Da cirurgia não, do apêndice. Olha que interessante. Hoje, com muitos estudos, eles descobriram que o apêndice ele serve de abrigo para bactérias intestinais que auxiliam na digestão e evitam infecções. Então aquele pedacinho ali, ele não está à toa. Deus ele fez nosso corpo perfeito. E ainda foi concluído que no interior do apêndice, né, existe uma grande concentração de linfócitos, que são as células de defesa, indicando sua relação com o sistema imunológico. Então Deus ele faz tudo perfeito. Nós vamos aprender hoje o porquê os homens tinham que se circuncidar e por que era no 8º dia. Não poderia ser no 7º, não poderia ser no 9º, tinha que ser no 8º. E tem um porquê. E aí a ciência novamente vai comprovar por que tinha que ser no 8º dia. Para vocês verem como que Deus, ele faz tudo perfeito. Não tem nada ali que fique solto, irmãos, né? E eu falo do apêndice que meu filho teve. Ele teve que fazer essa cirurgia. O médico falou assim, mãe, só serve para inflamar. Não serve para nada. Tá lá, não serve para nada. Eu falei, não, porque quem tem que fica?
alguma coisa tem, né? Porque nem todo mundo tem apendicite. Se a gente tem, serve para alguma coisa. Então, é para o sistema imunológico. Ele guarda ali bactérias, né? Bactérias do bem, que vai distribuindo essa resistência no nosso organismo. Então, para você ver que nada está solto na criação de Deus. Nada, tá? Alguns intérpretes entendem que as declarações contidas em Êxodo 17:14, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Apontam Moisés como o autor da forma final do livro. Os comentaristas que aceitaram a autoria tradicional de Êxodo sustentam que Moisés colocou em seu formato presente desde a peregrinação do Sinai até a conquista das planícies de Moabe, logo antes da sua morte. Então, irmãos, ó, lá em Êxodo 17:14, eu até marquei aqui, são vários versículos, tá? Mas a gente pega só um ou dois pra gente ver, ó. 17:14 vai falar assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Então o próprio Deus fala para Moisés escrever, relatar nos ouvidos de Josué, que Josué ficava ali, ó, juntinho ali com Moisés, aonde Moisés estava, Josué, né? Por isso que ele foi o sucessor, que além do chamado, Deus viu nele um interesse, né? Um interesse. Então, assim, a Bíblia vai falar diversas, ó, em Êxodo 34:27, só pra gente ter essa certeza. 34:27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. Então o próprio Deus está falando: Moisés, escreve. Então, assim, todos os estudiosos, todos os teólogos, 99,9%, eles compreendem a autoria de Moisés também neste livro, tá? Igual eu falei na aula passada, alguns acreditam que ele mesmo escreveu a sua morte revelado, alguns acreditam que Josué terminou o livro só relatando sua morte. Quem foi, irmãos? Um dia nós iremos para o céu e todas essas dúvidas que nós não conseguimos esclarecer, porque se não está escrito, não adianta a gente ficar adivinhando, né? O que está escrito, o que não está escrito é porque Deus achou por interessante a gente não saber, tá? Na página 24, eu vou pular, irmãos, mas tudo que eu falar tá na revistinha, tá bom? É porque só pra gente ficar lendo, a gente lê em casa, né? Então eu vou pular, mas tudo que eu vou falar aqui tá na revistinha, tá? Ó, o modelo da nossa redenção. Nossa salvação obedece ao plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Sabe onde que está escrito isso, irmãos? Lá em Efésios 1:4. Você consegue ler para nós, Dan? Você acha aí? Efésios 1:4? Então, irmãos, vai falar sobre a nossa salvação. O livro do Êxodo, ele vai nos trazer o modelo da salvação. Moisés como libertador e o Egito como mundo. Então, Moisés veio, né, libertar o povo do Egito. Jesus, ele é o nosso libertador que veio nos libertar deste mundo cruel, do pecado, né? Achou, não? Não, tô seguindo. Tá seguindo? Efésios... Eu quero ler aqui para os irmãos, que eu falei, meu Deus, Deus é perfeito. Lá no Novo Testamento, 1:4, né? 1:4, isso. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Isso, tá vendo, gente? Ó,
nossa salvação obedece ao plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo, né? Então, muitas das vezes tem pessoas que pensam assim: ah, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, porque fez o homem? Ah, se Deus sabia que o diabo ia contra ele, porque o fez? Irmãos, nada está solto. Deus sabia de todas as coisas, né? De todas as coisas. E Ele permitiu, como nós vamos aprender aqui, o porquê Deus endureceu o coração de Faraó. Aí tem pessoas que podem falar: ué, mas se Deus endureceu o coração de Faraó, isso quer dizer que Faraó não teve culpa? Ele foi uma vítima, Deus endureceu, então ele fez o que ele fez. Não. Ele usou aquilo que já estava no coração de Faraó. Isso, pegou o ponto aí, né? Mas tem uma figura de linguagem aí, no português e no hebraico, que a gente vai aprender, mas é isso mesmo, é esse ponto de partida, né? Deus, ele respeita as escolhas, né? Então, ó, o modelo encontramos em Êxodo. Êxodo é o quadro histórico que reflete a obra da graça de Deus na redenção e na restauração do homem, pelo propósito de Deus por si mesmo, por meio de Jesus Cristo. A história de Êxodo vive em todas as almas que almejam libertar-se da influência corrupta do mundo. Os fatos narrados no livro são figuras e foram escritas para nossa admoestação. Estudamos o livro de Êxodo para compreender o método de Deus na salvação do pecador e o glorioso propósito desse mesmo Deus na realização dessa tarefa. Então nós vemos, irmãos, que o livro de Êxodo, ele vai contar a história dos hebreus na libertação, mas ele também conta muito entre linhas da nossa história, que nós estávamos escravos do pecado, né? Que nós vivíamos na escravidão, né? A gente pode comparar Faraó como nosso inimigo, Satanás, o Egito como mundo, né? Mas aí vem um Salvador, vem um libertador. Lá no Egito foi Moisés, aqui nós temos Jesus na nova aliança, e ele nos tirou, então é um modelo. E a gente vê também um povo que mesmo liberto, mesmo vendo tantas graças, tanta maravilha, sempre foi um povo rebelde, que deu muito trabalho pro Senhor, e não é diferente não, irmãos, né? Então, irmãos, a gente fala tanto do povo fala assim: meu Deus, se eu tivesse visto o mar se abrir, nossa, eu ia dar glória, aleluia, o resto da minha vida. Irmão, a gente vai fazer igual ele, 3 dias ia reclamar, né? Porque hoje nós temos a história contada, eles não sabiam o que ia acontecer. Então, é um povo igual a nós, com as mesmas atitudes. Só que a diferença é que nós temos a Bíblia, nós temos essa história contada, e eles não, eles estavam fazendo a história, né? Eles estavam fazendo a história. Então, ó, propósitos. O ponto alto, vocês estão acompanhando aí, gente? Está na página 24, tá bom? O ponto alto teológico de Êxodo aparece em 19:4-6, que esboça a verdadeira natureza de Israel, o seu lugar do plano de Deus. Jafé havia julgado os egípcios, libertado seu povo sobre asas de águias e aproximava dele mesmo no Sinai. Vamos ler lá em Êxodo 19:4-6? Quem quer ler aí pra gente? Êxodo 19:4-6. Só pra gente entender. Que o ponto alto é esse versículo aí. 19:4-6. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Amém. Irmãos, vocês viram aqui que Deus, ele fala que Israel, né, que na época ainda não era Israel, chegou só a revistinha, irmão. Chegou a revistinha. Amém. Chegou o carequinha. Muito trans, rapaz. Página 24, tá, irmão Leandro?
Então esse é o ponto alto, né? Esse é o ponto alto, tá? Que Deus promete que faria deles uma propriedade peculiar, faria deles um reino de sacerdotes e uma nação santa. E nós temos Israel como a nação santa, tá? Aqui no finalzinho, irmãos, ó, bem aqui no finalzinho, ó, vai estar escrito: essa missão já fora prenunciada da aliança em que os descendentes de Abraão foram apontados como meio pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Irmãos, Deus fez uma promessa a Abraão lá em Gênesis 12, né? Do versículo 1 ao versículo 3. E é interessante, irmãos, o povo, ele foi feito escravo no Egito e Deus falou para Abraão. Deus falou: Abraão, o seu povo, ele vai ser escravo, eles vão sofrer durante 430 anos. Eu vou levantar um libertador, vou libertar esse povo, e a terra que você pisou, esse povo vai pisar e eles vão dominar. Olha para vocês verem como que Deus, ele é fiel em suas promessas. O homem falha. O homem falha, mas Deus não. Então Deus avisou a Abraão que o povo ia errar, que o povo ia pecar, que o povo ia se esquecer dele e que eles iam ficar ali escravos. E foi o que aconteceu. Porque a humanidade, igual nós falamos, né? A humanidade sempre foi assim. Deus querendo se aproximar e o homem se afastando. Deus se aproximando e o homem se afastando. Então nós vemos isso. Aí aqui, ó, na página 25, lá em cima, ó, o chamado de Israel para a aliança era fundamentado não em seu mérito, mas na livre escolha de Deus. Vos levarei sobre asas de águias e vós chegarás a mim. A aliança, portanto, não fez de Israel o povo de Deus. Israel era povo de Deus por descender de Abraão, Isaque e Jacó, os receptores da promessa de Deus. Mesmo o Êxodo, por conseguinte, não criou o povo de Deus. O Êxodo resgatou o povo escravizado de Deus e formou com eles uma nação e colocou numa posição histórica, teológica, em que pudesse aceitar ou rejeitar voluntariamente a responsabilidade de tornar-se o instrumento de Deus para abençoar todas as nações. Tá? Está escrito em Salmo 114. Irmãos, falar em Salmos, se depois vocês quiserem ler, o Salmo 77 vai falar sobre essa trajetória. E é tão lindo esse Salmo. Salmo 77, depois vocês meditem. É lindo, eles falando sobre a travessia do Mar Vermelho. É muito lindo esse Salmo. Leiam para depois vocês verem. Tá bom? Moisés, irmãos. Moisés, ele foi o grande líder, legislador, profeta e juiz de Israel. Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Todos nós sabemos que teve lá Abraão, Jacó, Isaque, chegou José. José foi ali vendido como escravo, foi para a terra do Egito. Tudo um propósito de Deus. E Deus depois, ele vai falar para os seus irmãos, né? Ele fala: olha, tudo isso aconteceu porque Deus quis, para que hoje vocês pudessem estar vivos. Eu pudesse estar vivo, as nações vizinhas, né, aquele povo lá daquela época, tivessem vivos. Porque ele foi um homem estrategista. Foi uma sabedoria divina, uma revelação divina. Ele não era só um intérprete de sonhos. Deus deu uma estratégia para José, que de repente homem nenhum, por mais que fosse sábio ali no Egito, conseguiria fazer com que fosse armazenado. Porque, irmãos, não era somente separar, tinha que ter a conservação. Vocês imaginam num lugar que não tem a tecnologia de hoje. Hoje a gente tem frigobar, hoje a gente tem vários depósitos que tem lá ar-condicionado, climatizado, para não estragar. Tem empresas que alugam lugares fechados para colocar papel. Tem um climatizador lá para o papel não mofar, não ficar mole, não esquentar demais. Tudo isso. E naquele tempo não existia.
Então José, ele teve uma sabedoria tão divina, por isso que Faraó falou, né? Abaixo de mim, só você aqui. E ali, durante 7 anos, ele realmente fez assim uma obra, um armazenamento, uma estrutura que de repente homem nenhum, de repente não. Se Deus colocou ele lá, só ele era capaz de fazer, né? Então a gente vê o quê? Que depois que esse faraó morre, vem outro. E não conhece a história de José. E é muito estranho, irmãos. Você não conhecer a história da sua tataravó, até vai. Mas da sua bisavó, você deve lembrar um pouco, né? Olha para você ver, eu acho que não foi nem 2, nem 3 descendência assim, né? Então assim, ou esse homem era muito ruim mesmo, muito ruim, e ele não quis nem saber, mas a Bíblia também vai falar que ele não lembrava. E aí, o que acontece? Quando José morre, todo aquele povo morre, né? Uma coisa que o povo de Israel sabia fazer, obedecer ali, era multiplicar e frutificar. Porque eles cresceram de uma tal maneira, você imagina, né? 70 pessoas descer para o Egito e virar mais de 2, bilhões, Não, milhões, né? Bilhões, bem mais, né? Bem mais. Vocês imaginem, irmãos? É muita gente, 2 milhões, né? São 70 e voltou tudo. Então, 70, desce 70 e... Foi 70, né? É 40 não, né? 40 é... Aí, vocês imaginem, irmãos. Então, aquele povo começa a multiplicar de uma forma que o faraó falou, peraí, esse povo vai crescer de uma maneira que daqui a pouco eles vão dominar e vão tomar meu reino. E aí, cumpre-se a profecia, que eles seriam escravos durante 430 anos. Aquilo que Deus falou para Abraão, cumpre-se, né? E, irmãos, nesse tempo, como eles estavam ali no Egito, e é coisas que é gradativamente, gente. Ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém cai da graça de uma hora para outra, gente. Sabe, às vezes você olha assim, uma pessoa que era muito abençoada e ela, desviou. Fala, meu Deus, essa pessoa desviou. O que aconteceu? Irmãos, aconteceu muita coisa durante muito tempo. Ninguém cai assim, do nada. É a mesma coisa um casamento não acaba do nada, assim, eu acordei, eu olhei pro meu marido e falei assim, não quero mais ficar casado com você. Irmãos, não acaba. Tudo é gradativamente. Então aquele povo, ali no Egito, eles foram vendo o costume, eles foram vendo ali a cultura, eles foram se perdendo da graça e do amor de Deus, né? De toda a história do Deus soberano, e eles foram se contaminando. E aí entra a escravidão e chega uma hora, 430 anos, eles não aguentam mais e eles começam a clamar. E o interessante, que eu estou até preparando uma ministração sobre isso, sobre congregar. A Bíblia vai falar que eles clamaram. Então não foi um homem só que clamou. Eu acredito que eles se juntavam, nem se fossem em casas, para clamar e pedir um libertador. Porque com certeza o que Deus falou para Abraão foi passado de pai para filho. E chegou nos ouvidos, olha, o que nós estamos passando aqui hoje, Deus falou ao nosso pai Abraão, que nós iríamos ser escravos. Mas também Deus falou que ia levantar um libertador. Então nós vamos começar a clamar por esse libertador. Então eles tomaram uma atitude, né? E aí a gente vê o quê? Que muitas das vezes aperta a situação e Faraó é instrumento de Deus. Irmãos, Deus usa até o ímpio. Se ele quer fazer uma obra, ele usa. Ele vai criando caminhos assim que você não compreende, não entende, para ele alinhar a vontade dele com a nossa vida. Deus, ele tem seus meios. E Deus usou Faraó. Deus usou lá o rei lá que oprimiu lá no exílio. Deus usou várias pessoas. Permitiu para que alinhasse o plano da salvação, para que chegasse até Jesus. Então nada, mais uma vez eu vou falar, nada é solto na Bíblia. Tudo tem um porquê. E aí nasce Moisés.
Moisés nasce numa época que teve uma promessa de Faraó. Esse povo está crescendo demais. Vamos fazer o seguinte, todo menino homem que nascer, nós vamos matar. Aí as parteiras falaram, não, matar a gente não vai matar não. Eu sou uma parteira, eu quero trazer a vida. Eu não quero tirar a vida, né? Mas aí Deus abençoou tanto aquelas parteiras, né? A Bíblia vai dizer que Deus abençoou aquelas parteiras. Só que aí Faraó chama elas, falando, e aí, mas os meninos estão, né? Não, elas são muito rápidas. Parideira, né? No nosso vocabulário, parideira. A gente já chega, já ganhou. Ele, então, agora a gente vai pegar, vai jogar lá no Nilo e os jacarés vão comer. Então, eles queriam os homens, por quê? Um homem e 10 mulheres nascem quantos filhos? 10. E uma mulher e 10 homens nascem quantos filhos? 1. Então eles queriam matar os homens. Porque aí matando os homens, vai chegar uma hora que vai acabar, né? E como eles eram escravos, gente, se no Brasil um escravo, ele tinha assim, mais ou menos 25 anos, já era o final da vida dele, você imagina no Egito. Como que era? A vida deles no sol, né? Sem tecnologia igual a gente tem hoje. Só sendo chicoteados, trabalhando não sei quantas horas por dia. Então aquele povo, ele tinha uma estimativa de vida muito baixo. Mata as crianças. O Faraó deve ter pensado, se eu começar a matar os meninos hoje, esses homens aí com 25 anos, 30, 40 no máximo já morreu. Daqui 50 anos já não tem mais, não vai procriar mais esse povo. E aí só vai acabando. Era assim. E aí nasce Moisés de Arão e Joquebede. Uma mulher que... Essa mulher é uma mulher de fé, viu, irmãos? Uma coisa que uma vez eu ministrei sobre Joquebede e sobre essa Arão, e Deus falou muito ao meu coração, que eles não tiraram do coração deles o sonho de constituir uma família. O Egito não tirou esse sonho deles. E quantas vezes o mundo quer nos tirar sonhos, né? E aí, você vai permitir que o mundo tire sonhos? Ou você vai viver as promessas do Senhor? Né? Então eles poderiam falar, olha, parou por aqui. Vamos arranjar um meio e não vamos ter mais filhos. Eles têm Moisés. Moisés nasce. Ali Moisés é escondido durante 3 meses. Quando aquele menino não pode ser mais escondido, ela faz ali um cesto, ela coloca betume, ela prepara todo aquele cesto, põe aquele menino e leva ao rio. Irmãos, existem muitas pessoas que falam uma coisa errada. Nós vamos aprender aqui. A Bíblia não vai dizer que Miriam jogou o cestinho lá no Nilo e ele foi andando, não, tá? Não vai falar isso. A Bíblia vai dizer assim, ó, quer ver? Vamos lá em Êxodo. A aula de teologia é legal e interessante por isso. Que às vezes a gente ouve algumas coisas na internet, alguns pregadores, não por... Irmãos, não é por mal, eu acredito que não é por mal, tá? É às vezes um detalhe que a pessoa não, né? Êxodo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e pinche. Então, quando nela o menino pôs nos juncos à margem do rio. Não está falando que colocou no rio e ficou andando e o jacaré, aí tem até os desenhos. Não tem os desenhos? Aí tem as ondas, aí tem o rio nem onda tem, gente, mas eles põem umas ondinhas assim, aí o jacarezinho vai. Irmãos, não foi isso. Gente, não foi. Tem que ler para pregar, né, gente? Não, aqui tá bem claro. É porque às vezes a gente ouve e a gente vai levando, né? Então o que acontece?
ela colocou entre os juncos. Imagina aí um monte de planta assim, ó. Ela colocou no meio deles assim, sabe? Eu acredito que a margem do rio e entre eles, até pro barquinho, pro cesto não andar. Aí pro cesto realmente não navegar no rio. Então, né, nessa noite a gente aprende. Não foi lá, tá? Não teve ondinha não, que o rio não tinha ondinha não, tá? O rio, eu poderia ter a maré dele, mas não tinha onda também não. Mas ficou lá, parado. Né? Aí vem filha de Faraó, ouve o choro, pega, se apaixona. Olha Deus tendo seus meios. Leva para dentro da onde? Do palácio. Para que levou lá para dentro do palácio? Para ele aprender a escrever, a ler, a ter uma cultura. Não sei se ele falava várias línguas. Não sei como que era a cultura deles, mas ele foi um menino educado. Porque um hebreu escravo, que hoje a gente poderia falar, lá no Nordeste falava chucro. Chucro, como que ia libertar um povo? Como que ia escrever o Pentateuco? Né? Deus precisava usar ele dessa forma. E foi assim que Deus usou Moisés. Tá? Aqui, ó, a presença salvadora de Deus. A presença está no 25. Aqui, irmãos, eu já falei um pouco, tá bom? Aqui, ó, aqui, ó. Aqui no segundo parágrafo, foi o que eu falei, né? A ligação com Gênesis recorda os leitores que Deus enviou Israel ao Egito para livrá-los da fome, tá bom? Aí eu tô aqui em Moisés. Lá na página 26, vai falar aqui, ó, a presença de Deus com Moisés. Foi o que eu falei, tá? Que Moisés nasceu, foi colocado lá entre os juncos, né, na margem, a filha de Faraó achou. Irmãos, aí o que acontece? Como ela não era mãe, né, ela não amamentava, ela não pariu, ela não tinha leite. Aí vem Miriam, né? Menina esperta, inteligente, ficou lá olhando, falou assim: olha, você não quer que eu ache uma hebreia? Como elas têm bastante filhos, elas, né, devem amamentar bastante. Aí ela cuida dele. Aí ela falou: não, tudo bem. Aí quem Miriam chama? A própria mãe de Moisés. Pra ser a babá. E amamentá-lo. Irmãos, a cultura lá do Egito, uma criança ficava sendo amamentada até mais ou menos 3 anos de idade. Então, provavelmente, Moisés ficou com Joquebede até 3 anos de idade. E eu acredito que mesmo 3 anos, tão pouco, ela colocou em seu coração o amor de Deus. Porque depois ele volta, ele lembra. Interessante. Né? Ele lembra. Isso quer dizer que nós precisamos ensinar as nossas crianças, os nossos filhos. Nós precisamos. Eu vou ler, vai pro YouTube, mas vou ler. Aqui. Irmãos, a prefeitura esse ano está trabalhando muito com um currículo que chama antirracista. Só que aí ele vai trabalhar muito com a cultura africana. E a gente sabe que na cultura africana está embutido, né? Sexta-feira eu fui para uma formação e a professora lá, ela deu lá uma palestra do que ela fez na escola. E ela achou uma escritora que trabalha com os bonecos Abayomi. Esses bonecos, eles eram bonecos que quando as crianças estavam nos navios lá de escravos, como as crianças não tinham nada para brincar, as mães pegavam pedaços de tecido e faziam a boneca sem costura, para as crianças brincar. Só que aí, meus irmãos, o diabo, fala igual a minha tia, o tinhoso. Eu tinha uma tia que ela falava assim: não fala o nome diabo, fala tinhoso. Quando você fala tinhoso, eu sei que é ele. Aí o tinhoso, irmãos, pegou isso aí, irmãos, e vocês não têm noção do que é esses bonecos. E todo ano é ensinado lá na escola como fabricar esses bonecos.
sempre tem a feira de arte lá, o artesanal de ensinar esses bonecos. Aí aqui, eu vou até ler para vocês. Essa escritora, que é uma professora, ela tá indo nas escolas dando formação. Ela tá indo lá. Aí ela mandou pra gente Ela falou assim, gente, eu vou dar o contato dela pra vocês levarem na escola de vocês. Ela é fantástica, ela é isso. E aí, ela tem um filho que tem síndrome de Down e fez o bonequinho dele. E como ela é negra, aí o menino dela é negro. E é muito difícil ver uma criança de síndrome de Down negra, né? Então ela fez, mas sabe como que é o nome? Aí ela fez um livro contando a história dele. O livro em si é bacana. Mas ela vai, sábado agora, ela vai ter uma apresentação, um lançamento do livro dela. Sabe qual que é o nome do livro dela, gente? O Baú dos Bonecos Abiome, é Abiome. Coleção de bonecos orixás. Meu Deus. Uma viagem pela mitologia Iorumbá, cultura e identidade. Nossa, é sério. E tem outros livros dela, tá? Esse aqui é um. Tem um livro que eu peguei na escola, que eu falei, esse livro eu vou levar pra minha casa. E um dia eu vou falar lá na igreja sobre esse livro. Esse livro, ele vai contar a história de um menino que ele tem vontade de ser uma sereia, de se transformar numa mulher. O livro, irmãos, quase não tem texto, é só figuras. Porque ele é para crianças de 3 a 5 anos de idade. E aí esse menino, ele vai se transformando no decorrer das páginas. E é interessante que a transformação dele vai acontecendo em ondas, assim. Ele tirando a roupa, aí colocando colares, colocando vestidos. E quem tá ajudando ele nessa transformação? A avó. Aí eu falei para uma professora, eu falei, sabe por que colocaram uma avó? Porque uma pessoa de idade, ela é mais tradicional. Aí no livro coloca uma avó para falar, tá vendo? Você é ultrapassada. Até essas avós agora, elas têm a mente mais aberta. E esse menino, ele se transforma, aí passa batom, aquela coisa toda. Enfim, aí no final do livro, tá a avó toda equipada de roupas matrizes africanas. O menino todo de mulher, todo feliz. E ela falando que, nossa, que bom que você tá assim. Tipo, agora você é quem você quer ser. E aí eu falei pras meninas, eu falei, gente, vamos fazer um bem? Todo livro que a gente encontrar assim, vamos colocar aqui no final da prateleira pra ninguém pegar pra... Aí ela foi pra outras escolas. Aí ela me tirou a foto e falou, eu lembrei de você. Esse livro foi escolhido para ser o livro do ano contado aqui na escola. Meu Deus. E aí, o que acontece, irmãos? A gente não quer falar de Deus com as crianças. Achando que de repente é bobeira, elas não vão aprender, não vão absorver nada. Absorve, irmão. Absorve. Se o inimigo está fazendo isso em escolas públicas, é porque ele sabe que absorve. E às vezes dentro das nossas casas a gente não fala de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos tirar e sair e começar a pregar o evangelho para os nossos filhos. E aí, Dani, temos uma lei que impede da gente falar de Deus. Não pode, escolas, não pode. E aí eu tava falando isso com a minha diretora. Eu falei assim, engraçado, né? Se eu entrar aqui numa sala e quiser orar o Pai Nosso, eu não posso. Agora a professora falar de orixás, de urubum, não sei o que, ela pode. Ela falou, infelizmente. Mas nem o Pai Nosso pode? Nada. Porque na Constituição Federal, a escola é laica. Só que o que acontece? A cultura afro, ela é embutida à religião. Então, se você trata de uma cultura, por mais que seja falando da religião dela, você não está falando de Deus dela. Você está falando da cultura. Entendeu? Olha como que foi bem elaborado isso, irmãos. Tá tudo embutido, tudo escondido. Tem a festa junina, hoje fala manifestação cultural, não fala mais festa junina. Mudou o nome, justamente né? para continuar tendo.
para continuar. Então, irmãos, olha... E as nossas crianças na escola, elas estão passando por muita... como é que fala? Elas estão, aliás, dominadas por esses trabalhos, entendeu? E quando elas estão tudo desorientadas. Sim. Muita criança com depressão, o inimigo oprimindo ali, por causa disso. Irmãos, ano passado eu estava em sala. O ano retrasado, a gente tem um trabalho que todo ano tem que ser feito na escola, que chama leituraço. As crianças escolhem que sala vai entrar para ouvir uma história. E todo ano é alguma história de africana ou de indígena. E aí a gente tinha uma professora que ela frequentava. E a gente sabia que era bem pesado o que ela fazia. E aí 3 crianças minhas, elas que escolhiam, né? As crianças que escolhiam que sala que queria. Aí 3 crianças minhas falaram assim, eu quero ir lá pra sala lá. Aí tá. Pra sala lá. Aí, irmãos, eu peguei aquelas 3 crianças, falei, vem aqui vocês 3. Eu vou orar na cabeça de vocês, vou pedir pra Deus brindar a mente de vocês. Eu orei. Falei, Senhor, brinda a mente dessas crianças. Porque o que elas vão ver ali não vai ser coisa boa. Aí, né, aí eu falei, oh meu Deus, e brinda também das demais, que eu não sei quem é, mas brinda. Irmãos, quando meu coordenador passou o vídeo, eu falei, Senhor, era uma roda de candomblé, todinha, tocando música, passe. Falei, Jesus amado. E ele falava assim, eu quero apresentar a contribuição. Eu falei, que contribuição? Qual contribuição? Só se for do inferno, né? Só se for a contribuição do inferno. E a gente fica ali no meio, a gente fica indignada, né? Fica indignada, porque né? A gente começa a participar também, a gente começa a ver. Aí você fala, meu Deus do céu, você não pode falar nada. Não pode falar nada. Esse Aí não você vai fazendo essas questões, né? Orar na cabeça. Falou, meu filho, mas essa sala, não tem outra sala não tem, né? Vamos? Ai, pastora, essa semana eu levei uma criança pro banheiro. Eu fui orar por ela dentro do banheiro. Eu tive que orar por ela, porque ela estava numa situação tão precária em sala de aula que eu falei, não. Eu peguei ela assim, eu falei, vem aqui, Katia. Eu levei ela pro banheiro, fiquei um tempão lá, fui orar por ela. Gente, olha, e cada vez mais tá estreitando, tá? Ano passado eu recebi um bilhete que eu tive que intermediar de uma mãe falando assim, reclamando com a professora porque ela estava falando o nome de Deus se ela não ensinava isso na casa dela. Que ela não queria mais que a professora ficasse mencionando, porque na casa dela não era mencionado. Ela escreveu um bilhete de 2 páginas. E a diretora falou, então você não vai falar mais de Deus para essa menina. Porque é laico, você vai responder por isso. Entendeu? Então assim, infelizmente, acontece, tá? Voltando aqui à lição, Moisés, ele nasce ali, tá bom? Ele vai ali ser criado. E aí, irmãos, aqui também a presença de Deus com Moisés, aqui vai falar esse trecho, né? Que Moisés foi criado ali até mais ou menos 3 anos por Joquebede, tá? Depois ele volta ali pro palácio, ele fica ali. Quando ele cresce, tá? Ele mata ali um egípcio, porque ele fica indignado como ele é tratado. E ali ele foge, vai lá para Midian. E ali Deus tem um tratado com ele. Ó, irmãos, para quem não sabe, a vida de Moisés é assim, ó. Do 0 ano até os 40, ele viveu no Egito. Dos 40 até 80, ele viveu em Midian, onde Deus tratou com o seu coração. Ele foi pastor de ovelhas, que ele ia pegar umas ovelhinhas bem rebeldinhas, então ali Deus foi tratando, cuidando dele. E dos 80 aos 120 anos é a libertação do povo, que ele fica lá no deserto e ali Deus, ele vai escrevendo o Pentateuco, ali é as instruções do tabernáculo até a sua morte, tá? Então Moisés, a vida de Moisés é dividida nesses 3 períodos, tá bom? Do nascimento até 40 anos ele vive no Egito. Dos 40 até 80, ele vai lá para Midian, onde ele vira ali pastor de ovelhas, ele casa, constitui família, tá bom? E aí é quando Deus manda ele voltar
Dos 40 aos 80 foi quando ele matou? Não, do 0 ao 40, quando ele mata. Ah, tá. Tá? Aí ele foge. Ele foge. Isso. Aí dos 40 ao 80, irmã, ele vai lá para Midian, que ele ali constitui família, conhece a família de Zípora, Jetro, seu sogro, tá? E ali ele vira um pastor de ovelhas. É ali onde Deus fala com ele na sarça, tá bom? E dos 80 aos 120 anos, ele está no deserto com o povo. Aí é onde que ele escreve, aonde ele faz o tabernáculo, né? Onde que o tabernáculo é erguido. E a sua morte. A lei, né? A lei, os 10 mandamentos, tá bom? Deus revela sua presença a Moisés. Irmãos, eu não estou lendo, mas tudo que eu estou falando está aqui, tá bom? Okay. Se vocês quiserem, tipo, eu vou ler a revistinha antes, vocês vão ver que tá tudo aqui, tá? Então, depois da morte do antigo faraó, né, desse faraó que condenou Moisés e ele teve que fugir, depois ele morre. Aí é na hora que Moisés volta para o Egito como grande libertador, tá? Como grande libertador. E o que acontece, irmãos? Deus se revela a ele, todos nós sabemos, na sarça ardente. É onde aquela sarça não se consumia, não apagava aquele fogo. Ele, curioso, foi ali. Deus fala para ele: Moisés, você tem que tirar suas sandálias. Alguns estudiosos vão dizer que Deus manda Moisés tirar a sandália, porque a sandália, elas tinham escritos idólatras. Alguns estudiosos falam isso, tá? Mas assim, a gente não tem como comprovar, né? Mas assim, alguns estudiosos falam, tá? Que como tinha esses escritos, Deus fala: olha, tira suas sandálias, porque o lugar que você vai pisar agora é santo. Então eu não quero escrito nenhum, não quero nada que mencione ou fale ou algum vestígio de algum Deus aí estranho, né? Mas a gente sabe que a sarça não se consumia. Moisés fica ali maravilhado com aquilo, curioso, e ali Deus fala com ele, né? Moisés, né? Então ele fala: quem é o Senhor? Eu sou o grande eu sou, né? E aí Deus faz o chamado, né? Chama ele para ser o libertador. E ali Moisés, como nós, vai dar várias desculpas. Eu não posso porque eu sou gago. Não tem problema não, vou arranjar um intérprete para você, vai ficar do seu lado, quero o próprio irmão. Não, mas eu não posso por causa disso. Não se preocupa não, pode deixar. Ele: mas como que eu vou me apresentar? Ele falou assim: não, a obra não vai ser sua, Moisés, vai ser minha. Eu sou, né? Eu sou o que sou. E Deus pegou ele despreparado, né? Despreparado. Quer dizer, despreparado assim. Deus preparou ele como cuidador de ovelhas. Sim, só que foi uma missão muito grande para ele. Nossa, você imagina, né? Por isso que Josué, Deus tem que falar: Josué, não temas. Não temas, Josué. Porque, irmãos, ficar no lugar de Moisés... Nossa, é uma missão, viu? Isso. Qualquer um de nós vai falar assim: meu Deus, eu não vou ter essa capacidade. E realmente, hoje existe muita comparação, né? Tipo assim, um exemplo, tem um líder. Aí esse líder fala: olha, eu tô saindo e vou deixar fulano. Todo mundo vai comparar. Não, mas fulano era assim, agora ciclano quer ser assado. Ai, fulano falava desse jeito, batia a palma desse jeito, né? Sempre vai haver comparação. Imagina Moisés, gente. O legislador, o juiz, o libertador. Gente, até eu não julgo Josué não julgo não. Mas Deus, ele capacita, né? E aí, a presença de Deus com Moisés no Egito, tá? Moisés finalmente rendeu-se a Deus, retornou ao Egito com essa mensagem ao faraó: Israel é meu filho, meu primogênito. Deixai ir meu filho para que me sirva. No trajeto, Jafé encontrou-se com Moisés, o ameaçou matá-lo porque ele que estava para conduzir o povo circuncidado de Israel falhara, deixando de circuncidar ao próprio filho. Só a rápida
intervenção de Zípora salvou, pois ele logo circuncidou o filho em obediência e exigência da aliança. Irmãos, Deus fez um pacto com Abraão. Esse pacto era: todo menino que nascesse no 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. Aí até eu e o Marcos ficamos lá conversando sobre circuncidão. Aí eu fui pesquisar. Achei os dados tudinho. Cadê? O que acontece? Todo mundo sabe o que é circuncisão aqui? Todo mundo? Se não souber, eu explico. Sem problema nenhum. Eu só queria que vocês soubessem o que é. Você sabe? 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 Não, se você não souber, não tem problema. Porque um dia eu não sabia. Não sabe? Sabe? Não? Tá bom. Vamos lá, gente. Vou falar de uma forma aqui bem clara e bem clara. O homem tem um pênis. Já ouviram falar da cirurgia de fimose? Que às vezes a criança ela tem uma pelezinha, a pele é grudada, ela tem que fazer uma cirurgia de fimose. Então hoje existe a cirurgia de fimose, tá? Porque assim, todo menino quando a gente nasce, né, quem é mãe de menina que sabe, a gente tem, claro, quando vai dar banho, né, que fica molinho, vai colocando aquela pelinha pra trás, pra ser rasgada, tá? Isso é feito em todos os meninos, tem que ser feito isso. Lá no pacto de Abraão, o que Deus falou? Abraão, quando o menino tiver 8 dias de nascido, você vai circuncidar. Seria a cirurgia de fimose. Então, provavelmente, eles pegavam uma pedra afiada e faziam um corte no pênis para aquela pele se soltar e ela ficar solta. Entenderam? Tá bom? Não precisa ninguém ficar com vergonha, porque aqui todo mundo é adulto e a gente precisa explicar. Que a gente vai sair daqui, gente, ó, com explicação, né? A gente tá numa aula de teologia pra isso, Mas tá? é uma coisa tão de Deus, né? Como é que não inflamava, né? Ah, eu vou falar agora por quê. Agora vai chegar a explicação. Assim, é tão delicado, né? Eu sou mãe de 2 meninos, então eu ficava... Fazia a gente fala, vamos fazer um exercício, né? Quem é mãe de menino. A massagem. A pele, né? Tão fininha, né? Tanto que às vezes se a mãe faz com muita força, até sangra, né? Então assim, e hoje em dia, quando a mãe não faz, ou de repente tem muita pele, aí tem que fazer a cirurgia de fimose, tá? Então, olha, irmãos, gente, olha que interessante. Ó, nos primeiros dias de vida, o organismo do bebê ainda não produz adequadamente substâncias essenciais para estancar o sangramento. Então, nos primeiros dias, o bebê, gente, você sabe que tem até algumas coisas que vai ser formado após o nascimento. Amadurecido, formado não, tá? Amadurecido. O intestino, vários órgãos. Gente, por que não pode pegar uma criança e fazer assim com ela? Por que não pode fazer isso? A criança tem uma muleira aqui. Essa muleira, ela não é fechada porque o cérebro, ele ainda vai crescer. Se você sacode a cabeça da criança, o cérebro, ele bate no crânio e pode dar traumatismo. Depois de um ano, que aquela muleirinha, que é tão molinha, que a gente tem até agonia, ela é fechada. E aí, olha pra você ver, depois de um ano, o cérebro ainda, ele está ainda elástico, crescendo ainda, né? Então, o bebê, ele é imaturo quando ele nasce. Então, o que acontece? Ele não tinha substâncias essenciais para estancar o sangramento, que o torna qualquer procedimento arriscado. Então, quer dizer, né? Se não estanca o sangramento, pode dar hemorragia e morrer. Um desses elementos é a vitamina K. Nós temos a vitamina K no nosso organismo, tá? Então, a vitamina K é que ajuda na coagulação. Mas ela vai aumentando gradativamente conforme os dias que a criança vai adquirindo. Aí, o que acontece? Gente, os níveis dela é tão baixinho e vai aumentando gradativamente que no 7º dia ela pega o pico dela. Então, no 7º dia já tá ok. Já pode fazer uma cirurgia aí que já tá tudo ok. Aí, o que acontece? Tem uma proteína chamada
proteína, ela não deixa coagular o sangue. Sabe no 8º dia quanto que vai essa proteína? Que é a única vez na vida de um ser humano que ela vai estar 110%. Aí no 8º dia, ela tá tão alto, o pico dela tá tão alto, que qualquer procedimento que vai causar sangramento, ela estanca. Por isso que era no 8º dia. Tudo tem explicação. Tudo, tá? E outra coisa também. Então é a vitamina K e essa protombina, tá? Que não deixa coagular e ter sangramento. Então, era no 8º dia. Olha como que Deus é perfeito. Deus fez o ser humano. Ele sabia que no 8º dia, de 30, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no 8º ia estar 110. E é a única vez que no organismo vai estar 110. Nós que somos de idade, deve estar no 40 agora. Ai, meu Deus, vamos lá. Não. Agora a ciência sabe, mas Abraão não, ele só obedeceu. Mas quem sabia disso? Deus, que criou. Então ele que colocou a vitamina K, ele que colocou a o nome difícil, protrombina no organismo dessa pessoa. Protombina, tá? Tudo tem um porquê, nada é solto. Outra coisa, aí aqui é a ciência, mas aí eu fui mais um pouco a fundo. Por que também espiritualmente? A mulher é considerada impura até o 7º dia. Até o 7º dia, menino, ela era considerada impura, ela não poderia estar no meio de ninguém. Ganhava neném em 7 dias, reclusa, tá? Então era tudo para preparar o menino, aquela coisa, tinha que ser no 8º, né? Aí o povo entra um pouco mais a fundo, o povo entra um pouquinho mais, né? Eles cavam mais um pouco. Como o 7º dia, eles consideram muito o 7º dia o dia da perfeição, no 8º era outro ciclo. Então era aliança, uma nova aliança, um novo ciclo, entendeu? Então tem tudo isso, irmãos. Mas bora lá, porque eu tô atrasada. Ai, meu Deus, vamos lá. Aqui a gente leu a presença de Deus com Moisés no Egito. Irmãos, aqui, ó, a página 28 e a página 29 vai falar sobre as pragas, tá? Eu fiz um resumo que é a prova. Não é resumo não. Prova? As provas. Irmão deu. Eu fiz um resumo, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Vamos lá. Fiz um resuminho. Irmãos, cada praga não foi solta. Cada praga teve um porquê. Deus falou assim: Faraó, peraí, Faraó. Você acha que o Egito é bam? Você é o bam? Peraí. Cada Deus que você fala que você tem que protege o Egito, eu vou combater. Aí o eu sou contra os deuses do Egito. Vamos lá. Primeira praga, gente. A água ela foi transformada em sangue, tá bom? Um dos deuses mais importantes do Egito chamava Hapi, que era o deus do rio Nilo. O Nilo era a fonte de vida, ao virar sangue, mostra que quem controla a vida é Deus. Eita glória! Pronto, acabou. Vamos lá, 3 dias sem beber água. Certo? A praga das rãs também era uma deusa, tá? Era uma deusa. Esses nomes aqui, né, hebraico, é bem complicadinho. Tá? Ela representa... gente, ela era um corpo de uma mulher e a cabeça de rã, tá? Era assim, tá bom? Era o símbolo da fertilidade e vira incômodo e maldição. Irmãos, era o símbolo da fertilidade. Rã. Aí vocês imaginam... gente, agora é engraçado, né? Não é o Deus deles? Meu Deus. Agora você imagina esse Deus em tudo que é lugar. Meu Deus, ele pode. Eu fico imaginando. Tira essa rã daqui, tira o Deus? Você gosta desse Deus? Você tá mandando tirar? Ai, tira esse Deus daqui, tá em tudo que é lugar. E rã deve ser, diz
que é gelada, né? Ai, gente, meu Deus do céu. Deus desse lá. Que é bonitinho. É, Tem que ir pra obra, lá você vai ver o Lá tem. Hoje o pessoal come tudo, Tem Antônio. pequenininho, tem grandão. Falou que hoje o pessoal faz aqui. Come fritinha, meu irmão comia tanto, isso aí é pra caçar. gente, mas vocês imaginam, né? O Deus deles tem que ser combatido e Faraó fala, pelo amor, tira esse Deus daqui. Quase que vou, pelo amor de Deus, né? Passa, pelo amor de Deus. Gente, e olha o que vocês imaginam, né? Aí teve a rã, aí depois teve tupiolho. Gente, os egípcios, eles eram tão assim, por isso que eles raspavam a cabeça, por causa dos piolhos. Então eles raspavam a cabeça e aí colocava peruca, pra não ter piolho. Aí veio o quê, gente? Uma chuva de piolho. Entendeu? Aí o piolho era Jepe. O pó da Jepe, o nome do Deus lá do Egito é Jepe. Eles não gostavam de piolho, tinha um deus de piolho. Não, isso aí foi pra o Deus Egito Jepe. Meu Deus, hein? Então, Eles não tinham cabelo, Por causa do piolho, mas adoravam o piolho. mas não é que eles adoravam, era o Deus atingido foi Jepe. Não que ele era de piolho, Tá. entendeu? Mas aí você imagina, o pó da terra, hein, Aline? O pó da terra, areia, vira piolho. Ai, que nojo. Era muito. Meu Deus. Quase não tinha, né, gente, Era piolho? pior que as Falar mãos. como é que Hã? Era pior que as Piolho mãos. é. E a mosca? Ah, é, bem pior, bem pior. Outro é o pior. Bem pior, hein? Gente, aí o Deus atingido chama Kepri. Deus mostra o domínio sobre insetos considerados sagrados. Então, ó, irmãos, todos nós conhecemos a história. Deixa o meu povo ir, deixa o meu povo adorar. Não, aí a Faraó ia lá, não, vou deixar. Não vou deixar. Olha, tava uma palhaçada no nosso vocabulário, né? Não, vou deixar, deixa só os homens. Não, agora pode os homens, pode as mulheres. Não, fica as crianças. Não, agora vai as mulheres, vai as crianças, vai os homens. Deus falou, é todo mundo. Tem uma hora que Moisés fala assim, através de Deus, não vai ficar uma unha aqui no Egito. Eu quero todo mundo, é animal, é criança, é mulher, é idoso, todo mundo vai adorar a Deus. Glória a Deus. Né? O que isso quer dizer? Que nós precisamos adorar a Deus por completo. Depois, as pestes no animal, tá? São dois deuses atingidos. Rato, e apis, tá? Aí, gente, o gado, ele era símbolo de riqueza e culto. Então, eles também tinham os sacrifícios. Aí, todos os animais, eles estão ali mortos. Como que faz aí o culto? Né? Enfim, como que vai fazer? Aí, depois tem as úlceras, tá? Que são feridas. Então, o povo fica todo cheio de ferida, né? Que é o Deus atingido... Sekhmet. Nem os deuses da saúde podia proteger. Era o Deus da saúde. Eles tinham vários deuses, né? Então, o Deus da saúde é esse. O Deus da fertilidade é esse. O Deus é aquele. Esse aqui é o Deus que a gente vai fazer sacrifício. Aí depois vem a chuva de granizo e fogo. Tá bom? Que aí são dois deuses atingidos, que é o Nut e Osíris. Que era uma deusa muito... né? Que eram os deuses que controlavam o clima e as plantações. Aí vem Deus, chuva, acaba com o clima e com as plantações. E detalhe, gente, tudo isso acontecia no Egito. E aonde estava o acampamento dos escravos, nada ocorria. Todo mundo lá na Santa Paz do Senhor. Esse Deus é tremendo. Agora você imagina, se aquele povo bebia de uma água só, que era o Nilo, e aí eles vão abrir as mangueirinhas deles, não sei como que era lá, como que eles faziam a tecnologia deles, tá a água limpinha. E no Egito só sangue. Ô, gente, aí eu tava conversando com uma pessoa, né, falando das pragas, eu falei, gente, eu fico imaginando como que ficou fedido aquele lugar. Porque sangue fede, gente. Sangue fede. Muito. Um monte de animal morto. Eita Deus. Um monte de rã. Mosquito. Ficou desolado, ficou um lugar. Nossa. E, gente, quanto mais Deus fazia, mais Faraó endurecia o coração. Quanto Deus mais mostrava seu poder. Sabe aquela brincadeira, cabo de guerra? Vamos ver quem é mais forte? Faraó estava assim.
Faraó estava assim, gente. E aí vem os gafanhotos, tá? Que o Deus atingido foi 7, que era a destruição total das colheitas. Então, o que sobrou lá das moscas, enfim, veio os gafanhotos, tá? O das trevas, dizem que o pior não foi nem da morte dos primogênitos, foi das trevas. Porque era uma treva que não era, gente, igual cabe energia aqui, não. Era trevas densas e trevas que davam medo, terror nas pessoas, né? E ficou 3 dias assim, o Egito inteiro. E lá no acampamento, nasce o sol, vem a lua, tem as estrelas e assim vai. E para vocês verem, olha o poder de Deus. Lá no acampamento tinha o sol, de dia era claro, à noite a lua, as estrelas. E a claridade de lá não atingia a escuridão do Egito. E a escuridão do Egito não bloqueava a luz de lá. É Deus, né? É Deus. Deus é Deus. E aí a última praga que todos nós conhecemos, que é a morte dos primogênitos, tá? Que aí vem a saída, que é o significado do livro Êxodo, tá? Quando Deus fala que realmente vai tirar o povo com grande poder, com grande mão, e aí ele pede que eles fiquem dentro de casa, eles matam o cordeiro, tudo simbolizando Jesus, a Páscoa, eles matam o cordeiro, ali eles vão pegar ervas amargas para comer, pão asmo, que é sem fermento. Gente, cada elemento tem um significado, uma simbologia. E aí eles pedem para pegar aquele sangue dos animais, passar entre os umbrais, né? E eles ficarem dentro de casa. Irmãos, não podia sair de dentro de casa. Então, quando Deus manda a gente fazer algo, a gente tem que fazer por completo. Não é só passar lá o sangue nos umbrais, matar o cordeiro, assar, fazer isso, fazer aquilo. Não, mas deixa eu dar uma saidinha para ver. Procure. Não faça isso. Se Deus mandou você matar o animal, passar o sangue no umbral, vai lá, cozinha a erva, come a erva crua, vai lá, come o animal. Irmãos, faz tudinho como Deus mandou. Faz tudinho, porque Deus sabe. E ali o anjo da morte passa, né? Aonde ele vê o sangue, ele passa por cima. Onde ele não vê, ele passa por baixo. E ali ele mata todos os primogênitos, tá? Aí eu queria trazer aqui para vocês a questão do... Porque eu também fiquei pensativa. Eu vou lendo a revistinha e eu vou ficando pensando, né? O porquê a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Porque muitos podem dizer, se Deus endureceu o coração de Faraó, então Faraó não tem culpa. Porque Deus que endureceu. Né? Mas a nossa irmã aqui já deu aí uma... Irmãos, quando fala do Deus endureceu o coração de Faraó, tá? É uma figura de linguagem hebraica igual ao português. Eu vou explicar para vocês. Todo mundo acredita aqui que Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. E por que eu falo assim? Vai com Deus, irmã Denise. Vai com Deus. Deus, onde que ela vai? Não tá lá? Tá. É uma figura de linguagem. Quando eu falo assim, menino, eu tô morta de fome. Gente, eu não tô morta. Eu só tô com muita fome. É uma figura de linguagem. Né? Ah, eu vou matar você, irmão. Não vai matar. É uma figura de linguagem. Você quer... Mas você não vai matar a pessoa. E toma até cuidado, né? Porque se essa pessoa aparece morta, você vai ser a primeira, né? Né? Mas é uma figura de linguagem, tá? No hebraico, a figura de linguagem é um pouco diferente. É assim. A Vanessa fala assim, nossa, eu quero... A Vanessa aqui que falou que tá com dor de garganta. Aí eu vou lá beber água gelada. Aí eu falo, Vanessa, não bebe água gelada, você vai piorar. Você tomou? Então, Vanessa, não vai tomar água gelada que você vai piorar. Ela, não, mas eu quero tomar água gelada. Vanessa, não vai tomar água gelada que você vai piorar. Aí ela insiste tanto, que aí o hebreu, ele fala assim, eu vou te dar água gelada. Em vez dele falar, toma mesmo, toma quantos litros você quiser, que
que na realidade ela não tá mandando, é uma figura de linguagem, tipo assim, você tá me desobedecendo, você não tá querendo ouvir o que eu tô falando, então toma mesmo. Aí quando você ficar doente, você não vem reclamar. Já na origem hebraica, eles falam ao contrário. Eles falam assim, eu que vou te dar água gelada. A pessoa não quer dar água gelada para ela. Ela fala, já que você quer, espera que quem vai pegar água gelada sou eu. Então, quando fala aqui que Deus endureceu o coração de Faraó, não é que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. O coração de Faraó já era endurecido. E aí Deus fez o que está escrito lá em Romanos. Vamos lá, Romanos. E isso acontece até hoje, tá? Romanos. Eu acho que é Romanos 1. Deixa eu ver aqui o endurecimento do coração. Eu marquei aqui em algum lugar, peraí. O coração. Romanos 1:24, gente. Romanos 1:24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrar seus corpos entre si. Gente, vocês viram que Deus, ele entregou o pecado ao próprio coração do homem? Faraó já tinha o coração endurecido. Deus falou assim, seu coração endurecido? Então segue o rumo. Segue aí o que você propõe a fazer. Como Jesus falou para Judas, Judas, levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Não é que Jesus, não é que ele mandou assim, olha, beleza, ele vai lá me entregar, não. Ele fala, seu coração já está contaminado. Então, já que você vai fazer isso, levanta, você está demorando tanto para quê? Vai fazer logo o que você tem que fazer. Já estava. E aqui em Romanos vai falar muito sobre isso. O coração endurecido do homem. Aí o homem, o que ele acontece? Ele tem um coração tão endurecido, que Deus fala assim, eu vou entregar ele às suas próprias paixões. E aí, infelizmente, ou felizmente, porque a justiça de Deus, ele está atrelada ao amor dele, ele vai sofrer as consequências do seu próprio erro. Então, não é que Deus endurece o coração de Faraó e Deus escolhe Faraó, aquela coisa. Faraó tinha um coração endurecido. E Deus falou assim, segue o rumo, já que você tem esse coração. Tá? É isso. 1:24. E é interessante a gente frisar também que hoje nós temos as escritas, mas naquele tempo era tudo tipo oralmente. Tipo, assim, tá acontecendo agora, nesse momento. Então hoje está catalogado, a gente pensa, olha a lei e fala assim, mas poderia ser assim, porque a gente tem hoje um tempo e uma visão sobre o assunto. Mas naquela hora, naquele momento, era tudo no tempo real. Então via essas situações, o coração dele era ruim mesmo. Ele tinha um coração ruim, Faraó. Tinha. Então hoje quando escreve a gente fala, nossa, por que ficou assim, né? Às vezes a gente não entende, mas não é que Deus não perdeu o controle, não foi isso. Não. É porque o jeito que é escrito hoje é um pouquinho do que foi na realidade, no real, né? Na realidade, pastor, Faraó foi um instrumento de Deus para se cumprir o que ele falou para Abraão, que ele ia sim deixar que seu povo fosse escravo 430 anos, mas que ele levantaria um libertador. Aí Moisés foi um instrumento de Deus. E eles iam, aonde Abraão tinha pisado, eles iam conquistar a terra. Então a gente vê que Deus ele tem meios. E Faraó, ele foi um dos meios de Deus para se cumprir a sua própria palavra. Como o rei Nabucodonosor. Ele também foi um instrumento. Sim, foi a libertação. Mas é instrumento, entendeu? Aí, o que acontece? Gente, aí aqui... Só falou de Moisés. Vai ter... Irmãos...
acontece aquele milagre lá, o Marcial, ai gente, o Marcial brilha, até hoje eu fico encantada, assim, né? Eu fico assim, meu Deus, que maravilha, que coisa linda, né? O povo vai pro deserto, ô povo! Irmãos, aí a gente fala igual o pastor falou, né? Ah, o povo lá tava ao vivo e a cores. Gente, quem depois de 3 dias de um milagre daquele vai voltar e falar assim, eu queria voltar pro Egito. Tô com saudade de comer cebola e pepino. Ó, aquele povo nem comia cebola, gente, tenho certeza que não tinha cebola pra eles. Não, existia, mas eles eram escravos. Eles não comiam nem verdura, aquele Eu acredito povo. que alguns. Porque era muita gente, né? Acho que uns eram mais chegados ali pro... Mas cebola, não tinha Pegava outra coisa do não restinho que sobrava, né? pra sentir Pegava saudade. lá no mercadão, lá no Egito, Isso aí sobrava. também já... Gente, eles Tá pra falam, trás? olha, era melhor a gente estar lá escravo. 3 dias depois daquela maravilha, gente. Mas sabe o que eu aprendo, pastor? Que antes das bênçãos do Senhor na nossa vida, a gente vai passar por esses momentos mesmo. Porque é impossível se ver tanta coisa que Deus fez, que ele estava saindo ali dessas pragas. Eles passaram pelo mar aberto. Um mar aberto. Então, de dia tinha o quê? A nuvem. De noite tinha coluna de fogo. Então, eles viveram muita experiência com Deus. Porém, é isso que eu falo para você. Às vezes, o coração da gente, às vezes, no momento das dificuldades, esquece de toda a bondade de Deus. Isso não é o povo de Israel, não. Isso é todos nós. Porque quantos de nós, às vezes, em algum momento da nossa vida, ficamos chateados, pensamos até abandonar o Senhor, esquecendo de tudo que Ele já fez? Por isso que lá em Jeremias fala, pra gente trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Então, quando vier esse momento, fala assim, meu Deus, eu preciso relembrar de tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E aí você começa a encher seu coração de paz, de amor, de bondade de Deus e de esperança. Se Ele livrou você anteriormente, Ele vai fazer agora, né? Aí, gente, agora vocês imaginam, olha que interessante, o maná foi a comida enviada lá por Deus, tá? E sabe qual era o propósito do maná, gente? Além de não matar o povo de fome, Olha. ele tinha desacostumar o povo com o alimento carne do Egito. O sabor era diferente para desacostumar o povo. Era o detox. Detox. Oh, detox! Aí, gente, ele era semelhante, tá? A semente do coentro. E ele era branco e ele tinha um sabor de bolos de mel. Aí cada um preparava do jeito que Aqui não gosta de mel, não. Tá lindo. Ah, mas não come, passa fome, eu morro de fome. Não morre, né? E aí a gente vê, aí irmãos, né, infelizmente não dá pra falar muito mais, tem 4 minutos só. Aí a gente vê a trajetória do povo num deserto, né? Aquele povo que desobedeceu. Por causa desse povo, gente, por causa desse povo, Moisés não viu a terra prometida. Meu Jesus, amado. Por causa do povo. Vocês veem que o líder passa, hein? Ó, meu Deus, eu quero ver a terra prometida. Irmãos, eu quero ver a terra prometida. Em nome de Jesus. Mas eu vou tirar, pastor. Paz. Eu quero ver a terra prometida. E a gente vê ali, né? Casa, né? Nós somos líder da nossa casa. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. Então a gente vê o povo andando ali. Deus falou que como aquele povo, mesmo vendo todas as maravilhas, reclamaram tanto, murmuraram tanto, pecaram tanto, de 40 anos para baixo ninguém ia entrar lá. Por causa também daquela ocasião lá de Josué, né, dos 2 espias. Hoje gente, tem tanta coisa do livro de Êxodo, mas só falou de Moisés, eu não tenho culpa. O livro só trouxe de Moisés. Eu te daria 3 lições aqui só de Êxodo. Coisa linda. Porque o tabernáculo é maravilhoso. Eita Deus. Eu queria falar uma coisinha de Faraó rapidinho, só para concluir. Pode falar. Uma coisa que me chamou bem a atenção em Josué é que o plano de Deus na vida de Faraó era tão grande que o povo em que Josué invadiu aquela cidade de Raabe temeu as coisas que Deus fez. Então eles não precisaram lutar para invadir aquela terra por causa disso. Porque Então, eles já aquilo que sabiam da aconteceu, notícia, né? Isso, aquela notícia que Deus fez, aquele reboliço, tudo que aconteceu, amedrontou todo aquele Todos os povo. inimigos. Porque todas as vezes que eles iam entrar em terras, né, falavam assim, olha, este é o povo do Deus, né,
do grande eu sou. Olha o que eles fizeram lá no, olha o que o grande eu sou fez lá no Egito, né? Então, o povo de Israel, irmãos, olha outro milagre, a gente nem pensa tanto. Era um povo escravo, só sabia mexer com enxada, gente, fazer bloco. Eles se tornaram um potente exército. Gente, do nada, assim, vamos se dizer, das cinzas, se tornaram um dos maiores exércitos. E até hoje, gente, diz que nem Estados Unidos combate Israel. Da potência dele, de exército. Tanto que Israel, eu não sei outra nação, mas é uma da. Não sei se é a única ou se tem algumas. Até as mulheres vão para o exército. Todo mundo vai para o exército. Todo mundo serve o exército. É mulher e homem. A mulher não é se por acaso quiser e de alguma vez na vida vai abrir, não. Todo mundo tem que servir o exército. Então, para vocês verem, de escravo, eles se tornaram uma grande potência. Meu Deus, que lindo. Né? E aonde Israel passava, o nome do Senhor era glorificado e lembrado por todos os livramentos que ele deu ali no Egito. Irmãos, eu daria mais 3 aulas de êxito. Mas a aula que vem vai ser Levítico. Aí, igual eu falei pra vocês, leia a revistinha, porque eu não gosto de ler revistinha. Eu leio a revistinha, ali eu vou pegando, mas tudo que eu falei aqui tá na revistinha. Se vocês lerem, vocês vão ver. Tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? O teacher master. Vamos orar então? Vamos levantar. O teacher master veio aqui orar. Que lindo, Jesus. Você quer ficar na janela? Vou trabalhar, pô. Quer ficar de janelas? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria, né? De estar aqui reunidos com os irmãos.